Olá, criativas! Hoje eu trago uma proposta diferente para vocês. Vamos bordar a manga? Isso mesmo, a manga. Olha só, um ponto de bordado livre e pedrarias. Ficou diferenciado e é uma ótima opção para vendas. Você pode fazer colorido, você pode fazer com mais brilho, tom sobre tom. Então, é uma proposta bem interessante que é fácil de venda, tá? Ela não é um grau de dificuldade grande, é um ponto básico, porém, ela não é rápida de fazer, tá? Então, quer aprender como é que faz? Dá uma olhadinha agora e depois me conta, comenta aqui embaixo o que você achou, para a gente ir evoluindo nos vídeos, tá bom? A proposta hoje vai um pouquinho contra o comum, né? Geralmente a gente borda uma camiseta aqui no ombro, no decote, mas hoje eu resolvi bordá-la apenas nas mangas. Essa aqui é uma camiseta de malha comum, tá? Eu gosto de desenhar e não de copiar. Então, se você não tem essa habilidade, não tem problema. Você pode sim tirar um risco que esteja disponível na internet, né? Livre, ou comprar algum e me acompanhar aqui. Esse aqui é super fácil, super simples, tá? Então, 5 pétalas, geralmente essa daqui acho que ficou um pouco grande, vamos diminuir ela aqui, ó. Né? E vamos lá. Eu optei por fazer flores, tá? Essas aqui especificamente. Mas pode fazer qualquer outro desenho, borboletinhas, cerejas, né? Que tá bastante em alta agora a cereja, tá certo? A minha vai ser de flores. Ó, faço só uma metadinha aqui, tá? Ó. Com 3. Eu gosto sempre, e assim, ó, não tem tamanho, tá? Pode fazer uma maior, uma menor, isso daí não tem problema. Eu gosto particularmente de fazer sempre com pétalas ímpares. Eu acho mais harmônico, tá? Então, vou desenhando aleatoriamente, tá vendo? Ó, essas aqui já são menores. Não são todas do mesmo tamanho. E também não segue um padrão, tá? Se ela tiver uma ou outra que sair com... Ai, minha caneta acho que tá acabando, gente. Vou trocar, peraí. Não, ainda deu. Se ela tiver que sair uma ou outra com 4, vamos arredondar aqui, ó. Ou menos, né? Também vai ficar bem interessante, tá certo? Então, vamos lá, vamos bordando, vamos desenhando. Ó, às vezes que já tem uma grande. Essa parte aqui a gente tem que calcular assim, ó. Essa parte aqui já é a parte que fica mais embaixo do braço. Então, ela não precisa ter
tanto bordado, porque já vai ficar meio que sumidinho por aqui, né? Ó, vou fazer essa daqui maior. Vou fazer essa daqui do tamanho daquela ali, mais ou menos. Ó. Se você tem dúvida, você já faz isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Que aí você já consegue se basear. Ó. Essa aqui pode até ser maior. Aqui, ó. É só uma base, né? Como eu falei. Não, eu não gosto quando ela fica quadrada. Não fica harmônica. Ó. E essa aqui pode ser um pouquinho. Essa aqui ficou larga. Você mesma vai olhando e a gente tem que ter a autocrítica, né? Ó. É arriscando e riscando. Certo? Talvez eu coloque uns arabescos aqui pelo meio. Mas eu vou primeiro bordar somente as flores para ver como vai ficar. A gente vai mudando, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou mudando se aparecer alguma coisa diferente, né? Então, aí eu mudo o projeto, mas vocês vão acompanhando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Se você tiver maior dificuldade, tá bom? Ó. Aqui tá com a dobra ali, tá um pouco difícil de passar. Aí a gente arruma aqui, ó. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de fazer sempre com números ímpares, tá? Porém, aqui, ó, na parte das costas quase não tem, então vou colocar mais duas aqui. Deixa eu ajeitar aqui pra melhorar um pouco. Dá pra colocar alguma coisa embaixo pra ter como base e não atrapalhar, tá? Ó. Treina, faz numa folha primeiro, e aí se você gostar, você passa pro seu, pro tecido, tá? Ó. Tá bom? Vou botar mais uma aqui. Uma pequena, ó. Como se ela tivesse sido interrompida pela própria manga, ó. Né? Ela não dará continuidade ali, ó. Tipo aquela lá que é de metade. A gente tem que pensar umas coisinhas assim.
Ó, acho que vai ficar bem legal, tá? Vamos lá. A cor que eu escolhi para essa, como ela é um off-white, eu escolhi, vou trabalhar com a perlê, tá? Eu escolhi a número, tá? Depois eu descubro a numeração dela e te passo. Eu vou botar aqui na descrição, tá? Vamos colocar, então, o nosso bastidor. Eu vou começar justamente por essa do meio, para que vocês tenham maior compreensão do ponto, tá? Que é um ponto bem básico, bem simples, mas eu acho que o que vai trazer ser legal aqui é a ideia de ser bordado apenas na manga, tá? Vou começar o meu ponto deixando... Eu até tô pensando em colocar... tava pensando, né? Mas acho que vai atrapalhar. Colocar a entretela por baixo, porque é uma malha muito fina. Mas vou tentar aqui e mostro para vocês. Se der certo, eu continuo. Se não, eu mostro também o que não dá certo, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar meu primeiro pontinho deixando... primeiro eu vou deixar aqui, ó. Aqui no centro, porque depois eu vou trabalhar ele, tá? Eu deixo a minha linha de reserva, ou seja, esse pedaço aqui, depois que eu já tiver começado a bordar, eu vou voltar, vou tirar ele daqui e vou arrematar ele onde já está bordado, tá? Ó, eu chamo de linha de espera. Então, subi com a minha linha, volto no mesmo ponto e vou à frente, passando com a minha linha por trás da agulha. É o pontinho corrente comum, tá? Ó, o simples. Volto onde tá saindo a minha linha, vou à frente e passo por dentro da linha. Vai formando as correntinhas, os elos. Ponto, volto no mesmo ponto, dentro lá, né? Ó, passando sempre por dentro da linha. Procurando manter uma constância no tamanho dos pontos, olha só. Tá? Ó, vamos lá. Sempre mantendo uma constância. Eu acho que não vai ser necessário colocar entretela, tá? Lembrando que nós temos na loja Laditana, em Itajaí, vou deixar aqui na descrição o contato delas. Elas têm esse bastidor, é excelente, gente. É muito prático, rápido, sabe? Não marca o tecido, dificilmente marca o tecido. E é muito interessante, tá? Então, tem todo o material ali na loja Laditana que eu vou deixar para vocês o contato. O WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, elas enviam para todo o Brasil. Então, olha só, sempre continuando, indo no mesmo lugar que a linha tá saindo, vou à frente e passo por dentro da própria linha. Vou girando o bastidor, tá? E vou continuando aqui, ó. Eu escolhi fazer ele todo no pontinho corrente, como eu disse, é um ponto simples, básico, mas ele dá um efeito muito bonito, tá? Então, ó. Antes que eu esqueça, vou tirar aqui um pouquinho para mostrar a história do ponto da minha linha de espera ali para vocês, ó. Para quem ainda não me acompanha, porque eu já mostrei em outros
vídeos, eu vou voltar lá para mostrar para vocês, ó. Então, eu deixei essa linha de espera aqui. Eu vou agora tirar, vou no avesso, e essa parte agora, ó, eu tenho onde arrematar. Deixei pequeno? Deixei. Ai, vamos lá, vamos fazer milagre aqui. Deixa eu pegar, acho que outra agulha, que vai facilitar para mim. Agora, vou pegar uma sem ponta mesmo, que eu tenho aqui na minha frente, só para arrematar. Ó. Então, ó, eu venho, agora que eu tenho onde arrematar, ó, venho, passei, faço o meu nozinho básico. Sim, eu gosto de fazer nós. Eu acho muito mais seguro para entregar para cliente, para você mesma usar, porque essa roupa vai para máquina, tá? Então, eu gosto de trabalhar com nó. Se você não gosta, ok. Depois eu pego, tem outra, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, peraí. Achei. Ali na loja tem essa cola, tá? Eu não gosto de usar, mas há quem use. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de como algumas pessoas usam, tá? Pega um pouquinho da tua cola, só para garantir aqui, ó, e passa no mínimo que você puder, ó, só para deixar o ponto seguro. Eu não gosto, tô mostrando porque é uma opção para quem quer, tá? Eu uso ela muito mais quando são linhas um pouco mais grossas e que o fundo não vai aparecer. Aí sim que há uma costura por baixo. Aí sim eu gosto de usar mais. Mas nesse caso eu tô mostrando para vocês que também tem ali na loja, tá? E há uma opção para quem tem medo de fazer o nó e perder aqui, tá bom? Então, ó, pronto. Um avesso limpo e não tá duro, tá? Ó, tá tranquilo. Agora, vamos continuar aqui. Vou terminar ela e já volto para mostrar o restante. Voltei aqui para mostrar uma parte que eu acho interessante. Vou fazer aqui o último ponto, tá? Finalizei por fora, certo? E aqui, ó, eu gosto de fazer um sentido de continuidade. Então, eu venho e vou fazendo isso aqui, ó. Não preciso fazer um novo nó, nada. Eu só venho meio que escondendo a linha aqui, ó. Agora, eu já cheguei no encontro delas. Como que eu vou fazer? Ó, eu venho exatamente, ó, bem no encontro de dois elos, é assim que eu costumo fazer, tá? Então, eu venho bem no encontro de dois elos, quase embaixo deles, tá vendo, ó? Dou uma empurradinha nele para entrar lá, ó. Para dar esse sentido de continuidade sem divisão entre eles, ó. Tá vendo, ó? Porque aí agora ele dá um sentido de continuidade sem aquela diferença muito grotesca. Ó, e sigo a minha segunda pétala. E é um ponto, gente, que ele é rapidinho, é fácil e olha o efeito que ele já tá dando na peça. É rápido, como eu disse, né? Mas, como são várias, é uma peça que você tem que fazer aos poucos
porque são muitos. Eu coloquei muitas, né? Se você quiser colocar só 3, mas eu gosto de que apareça mesmo, né? Então, demora para bordar um pouquinho quando você coloca uma quantidade maior, né? Ó, vai mais ou menos uma média de, sei lá, 10 minutos, 8 minutos por pétala de bordado, olha só. Acho que uns 8 minutos. 8 a 10 minutos cada pétala, tá? Então, se você for fazer para venda, você tem que calcular o tempo gasto, porque são horas, né? Às vezes a cliente, eu vejo isso em algumas lojas, né? Eu, particularmente, coloco meu preço justo e dificilmente eu tenho algum contratempo, né? Mas assim, ó, quer dizer, uma flor dessa vai me levar 1 hora bordando, certo? Quanto é que custa a sua hora de trabalho? Quanto é que custa a hora de trabalho da sua cliente? Tem que pesar tudo isso. Então, vou terminar e já trago para vocês ela com uma etapa mais adiantada. Então, a nossa flor já está toda bordada, a primeira, tá? A minha intenção era fazer também aqui no centro, contornado apenas no ponto corrente, para ela ficar bem básica. Deixa eu arrumar aqui para vocês visualizarem melhor. Para ela ficar bem básica, bem simples, né? E como todas sabem que eu mudo o projeto de acordo com a minha cabeça, eu olhei para isso aqui e pensei, por que não usar, não é mesmo? Então, eu vou colocar ali, bem aleatório, as pérolas, as miçangas, o que eu tiver aqui. Tem cristais, eu tenho muita sobrinha e eu vou deixando tudo aqui, tá? Então, eu vou ver o que vai aparecendo aqui e vou preencher todo o miolo dessa flor com esse material. Você pode só colocar o pontinho corrente, claro, fique à vontade. Pode encher de nó francês, né? Mas eu resolvi fazer com pérolas. Grandes, pequenas, as que eu tiver aqui que forem surgindo. Porém, eu tenho um hábito de direcionar, por exemplo, algo que seja o meu ponto de luz, ou seja, a parte mais clara ou a parte com brilho. Eu decidi que vai ser aqui em cima, aqui assim, ó, mais ou menos. Então, essa parte aqui eu vou procurar fazer com os cristalzinhos ou o que aparecer na minha frente, olha só. Eu tenho algumas coisas, tá vendo? E ali é que eu pretendo mudar, tá? Então, assim, ó, vou apenas colocar aleatório, como eu já falei, grandes, pequenas, as que forem aparecendo aqui, ó. Olha só, eu deixei um pouco aqui e simplesmente vou colocar, ó. Aqui aparecer, ó, não deu certo essa, vou e coloco a outra, então, tá? Então, nessa aqui mesmo, ela escapou, mas ela vai. Eu tenho um feltro que eu deixo para trabalhar com pérolas, que aí ela não escapa, tá? Mas não vou pegá-la agora, que tá longe. Ó. Então, ó, maiores, menores. Primeiro eu contorno, é o meu hábito, tá? Eu contorno e aí depois eu preencho o centro, tá? Algumas pessoas começam do centro, né?
Mas eu gosto assim, ó, porque como ele como é? Como ele são vários tamanhos, o vácuo entre eles eu consigo preencher com outra pérola, às vezes menor, maior, né? Então, eu consigo ir preenchendo. Ó, duas do mesmo tamanho. Vou intercalando. Para ir fazendo um efeito bem legal, tá? Tenho a parte prateada também, tenho várias tonalidades também. Olha só, eu tenho... Então, ó, essa é bem maior, tá vendo? Aqui, a maiorzinha, eu gosto de dar uma reforçada nela, tá? Porque ela é mais pesada. Então, eu volto e passo novamente. Mas só porque ela é mais pesada para ela ficar um pouquinho mais firme, certo? Ó, aí ela fica um pouco mais firme. Então, agora cheguei na parte da que eu falo para vocês sobre o brilho, ó. Essa aqui é um pouco mais perolada, ó. A outra é um pouco mais clara, essa é um pouco mais amareladinha, sabe? Ó, agora eu vou colocar uma peça que tenha um leve brilho para dar esse meu ponto de luz que eu chamo, ó. Tá? Não é necessário, é apenas o meu gosto, tá? Então, eu coloco aqui, ó, faço quase como um triângulo com essas três, pelo menos ali, ó. Boto três com brilho aqui, para preencher. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Desculpem. É que hoje eu acabei quebrando o outro tripé. E aí esse aqui tá improvisado, mas vamos lá. Tem que comprar mais um. Olha só. Já vai deixando a peça com outra cara, né, gente? Fica mais... Deixou de ser aquela camiseta básica já. Ó. E assim eu sigo preenchendo todas elas ao redor e no centro com as minhas pérolas e pedraria. É isso que eu digo assim, ó, que eu começo pela borda, porque como ela é bastante diferente assim, né? Eu posso ir colocando pedras grandes e pequenas, então isso eu vou preenchendo por dentro sem problema algum, tá? E utilizo todo aquele material, restinho de material. Se você tem algum restinho de material por aí, miçanga, todo e qualquer material que você tenha, não jogue fora, utilize, crie, né? Olha para a peça assim e pensa, acho que dá para mudar isso aqui um pouquinho, ó. Aí essa aqui, ó, como tá pesada,
eu vou lá e passo novamente por ela. Então, as mais pesadas, eu gosto de fazer isso aqui, tá? Ó. Já vai deixar a peça bem diferente, né? Desculpa. Vamos lá. Ó, uma maior. Vamos lá no que tiver aparecendo. A gente vai preenchendo. Igual, porque eu gosto, como eu disse, de prender bem quando é uma pedra um pouquinho maior. Às vezes é algo tão simples, né? Mas que faz um diferencial grande na tua peça. Porque a cliente que pega uma peça que logo arrebenta, não vai ficar satisfeita, né? Então, um caprichozinho de passar uma vez a mais só, sabe? São coisas mínimas que ajudam tanto. Então, vamos lá. Vamos caprichar. Vou terminar de preencher todo ele, tá? Pra vocês verem como vai ficando legal aqui. Ó, ajeitando. As menores não precisa, tá? Porque elas não são tão pesadas. Então, elas fazem um peso legal aqui, né? Não tem problema algum. Circulei, agora eu vou preencher por dentro. E o brilho que eu falei ali, o ponto de luz ficou todo aqui em cima, tá? Eu tenho que ajeitar essa daqui, um pouquinho. Ó, pode deixar só assim? Pode, mas eu quero preencher todinho. Aqui uma dica. Eu fiz essa flor completa para poder mostrar todo o passo a passo a vocês, tudo certinho, né? Porém, eu indico que façam primeiro toda a parte do bordado, para depois preencher todas elas com a pérola. Fica muito mais fácil de trabalhar, né? Não corre o risco de estragar a peça. E assim ficou a nossa manga primeira, quer dizer, a primeira flor de muitas que vem, porque tem esse lado e o outro lado, né, meninas? Mas e aí, estão gostando? Conta aí pra mim. Comenta aqui embaixo se está gostando, o que deve ser mudado. Aceito sugestões, tá bom? Então, olha só. Gostaram do vídeo? Eu quero a tua opinião. Deixa aqui embaixo. Compartilha se você gostou. Curte, que é bem importante para poder fazer mais vídeos, né? Essa é a história que todos contam, mas é verdade. Então eu aguardo aqui o teu comentário e a curtida, tá bom? Até o próximo vídeo.